Conforme prometido para vocês, eu vou trazer aqui não a resolução, mas a explicação de alguns exercícios que têm muita relação com o que estudamos em aula. Tá? O primeiro deles que eu quero falar é essa questão 8 aqui. Vamos ver. Para produzir 500 metros de um cabo telefônico, 6 operários levam 12 dias de trabalho regular. A quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade de cabo com 9 operários é de... Então a primeira coisa que tem que se perguntar é se essa grandeza é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Eu dei um exemplo foi bem parecido com esse, dizendo que, sei lá, por exemplo, um aluno arruma a sala em 10 minutos, então 2 alunos vão levar quanto tempo? Né? Você vai analisar se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Na aula do dia 13, peraí, tá mandando clicar para sair da tela cheia, não sei porquê. Ah, tá. Aqui. Na aula do dia 13, galera, eu passei o seguinte problema. Veja que aqui ainda é uma grandeza diretamente proporcional. Aqui, ó. Em 1 hora a mulher percorreu 80 quilômetros, em 2 horas 160, em 3 horas 240, em 4 horas 320, 5 horas 400 quilômetros, 6 horas 480 quilômetros. Falei meio rápido, não sei se falei certo, mas enfim, está escrito aqui. A razão que a gente encontra aqui, se você pegar a distância percorrida e dividir pelo número de horas, 80 sobre 1 vai dar 80. Se você pegar 160 e dividir por 2, vai dar 80. 240 dividir por 3 é 80. Por quê? Porque a cada hora ela percorre 80 quilômetros, tá? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. O exercício seguinte, ele propõe uma grandeza inversamente proporcional. Olha lá, para alimentar uma quantidade de animais são necessários alguns quilos de ração que dura conforme o número de animais. Veja a tabela, aqui ó. Se tiver 100 animais, dura 80 dias. Se tiverem 200 animais, dura 40 dias. Se tiverem 400 animais, dura 20 dias. Se tiverem 800 animais, dura 10 dias. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é entender se aquele exercício tem mais a ver com o anterior que eu falei aqui do carro. Desculpa, eu não li o exercício do carro, mas deixa eu ver, atividade 2, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. A internet não está ajudando muito, mas acho que a pergunta aqui é a seguinte. Eu resolvi o exercício com vocês. Não se esqueça de assistir essa aula do dia 14, tá, galera? Pra vocês poderem entender direitinho. A aula está dada, não vou repetir a aula aqui, ó. Uma família está viajando de carro por uma estrada, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Considerando que o motorista mantém a velocidade constante, o quadro a seguir mostra a distância percorrida em certos intervalos de tempo. Então está dizendo que essa família em 1 hora percorreu 80, 2 horas 160, em 6 horas 480 km. No exercício você vai saber se é diretamente ou se é inversamente esse. E o outro também. Eu já falei que no diretamente proporcional, a gente pega um valor e divide pelo outro. 80 por 1, 80. 160 por 2, 80. Para você achar a constante de proporcionalidade, tá? Na inversamente proporcional, porque assim, ó, quanto mais animais tiverem para comer a ração, menos dias vai durar a ração. Já sacou, né? Se é inversamente ou se é diretamente proporcional. Só que nesse caso, a constante de proporcionalidade, ela não é obtida com divisão. Nesse caso, ela é obtida com multiplicação. Então você tem que pegar o 100 e multiplicar por 80, você vai achar o 8.000. Eu tenho isso aqui, um pouquinho aqui na frente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se pegar o 100 e multiplicar por 80, você vai ter 8.000. Se pegar o 20 e multiplicar por 40, também 8.000. Aqui, ó. Tá? Se pegar o 400 e multiplicar por 20, também 8.000. Sempre vai dar 8.000. A constante de proporcionalidade aqui é 8.000. E nesse exemplo, você já deve saber essa altura que ele é inversamente proporcional a esse exemplo, tá? Como é que eu faço para achar a constante de proporcionalidade? É só eu multiplicar o número de animais pelo número de dias. Eu vou achar um valor fixo. Então, se alguém te perguntar aqui, como perguntou, quantos dias essa quantidade de ração alimentará 1.000 animais? A primeira coisa que você pergunta, pô, de que lado que ficam os 1.000 animais aqui? Do lado daqui, do lado de cá? Pô, animais é aqui, né? Então eu vou colocar 1.000 aqui. Galera, se 100 animais consomem em 80 dias, claro que 1.000 animais vão consumir em 8 dias. A resposta disso aqui tem que ser 8, né? Se Deus quiser. Vamos ver. 8 dias.
Só um minuto, galerinha. Eu demorei esse tempo todo porque a resposta estava errada lá. Eu esqueci que o pessoal tinha errado. Achei que eu tinha errado aqui. Desculpa. Tá? Tá dizendo aqui que é 5 dias, mas não é. São 8 dias. Então, acho que na aula deu esse jazz também. Eu esqueci porque são várias aulas. Mas, enfim. A resposta é 8 dias. Beleza? Isso aqui você vai usar para resolver esse exercício aqui, ó. Tá bom? Para produzir 500 metros de cabo telefônico, 6 operários levam 12 dias. Então, aqui está a proporcionalidade entre o 6 e o 12. Aqui está. São esses dois números. Você monta uma tabela parecida com aquela, você vai conseguir resolver. Outro exercício que eu achei interessante falar para vocês, por enquanto, né? Vou tentar falar de todos. Aqui, galera. Esse 13, bom, vou deixar o 13 para depois porque ele fala de uma coisa diferente. Tá aqui, ó. Essa questão 14. Observe as seguintes situações, né? E as situações onde há proporcionalidade são. Veja que ele não falou nem se é proporcionalidade inversa ou direta. Ele quer saber de proporcionalidade. Então serve qualquer uma das duas. Está escrito aqui, ó. Um pedreiro levou 1 dia para construir um muro. 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo levariam metade do tempo. É isso mesmo? Está havendo proporcionalidade aqui? Seja ela direta ou inversa? Tá? Se for, A1 tem que ser sua resposta. Né? 2. Um time de futebol marcou 1 gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Portanto, após 30 minutos, terá marcado 3 gols. Bom, vocês sabem como é que funciona a partida de futebol, né? Vocês já devem ter jogado. As meninas, por mais que não joguem, entendem como é que é, né? Isso é verdade? Se um time marca 1 gol nos primeiros 10 minutos, nos próximos 30 minutos ele vai marcar 3 gols? Quer dizer, sempre vai marcar? Dá uma pensada aí. Fala, se for proporcional isso aqui, então a resposta ou vai ser A, né? Ou vai ser C, tá? Se não for, você já elimina essas duas. Entenderam, né? Porque essa aqui é a opção 2 e ela aparece tanto na A quanto na C, beleza? 3. Em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$ 5. Então, 400 gramas custará R$ 20. É verdade? Se 100 gramas custa R$ 5, 200 gramas tem que custar 10. Então, 400 gramas vai custar 20? Está proporcional isso aqui? Se o 3 fizer parte da sua resposta, então a resposta ou é B, onde aparece o 3, ou é D, onde aparece o 3 também, beleza? 4. Uma pessoa lê um livro em 15 dias. Em um ano, ela terá lido 24 livros, né? Se seguir esse ritmo aqui, né? Então, assim, não está especificando aqui, né, galera? Essas questões ficam meio complicadas. Mas, enfim, o fato de ela ter lido um livro em 15 dias, essa aqui pode ser anulada, viu? Porque eu não sei se está muito claro. Mas, enfim, se ela lê um livro em 15 dias, aí você vai pensar, pô, em um mês ela vai ler 2 livros. Quantos meses tem no ano? 12. Ela vai ter lido 24 livros, né? A gente não sabe. Vamos comparar com essa primeira questão aqui. Um pedreiro levou 1 dia para construir um muro. 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo. Quer dizer, eles vão trabalhar no mesmo ritmo. Aqui não falou-se nada se o cidadão continua lendo. Então é duvidoso. Questão é. Deixa eu ver se agora eu falo da 14. Peraí, eu tinha visto uma outra aqui. Aqui. Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de 1.500 e ele de 1.000. Cara, em alguma aula que eu não vou lembrar agora, eu falei para vocês sobre a questão do dízimo. Suponha, todo mundo sabe que o dízimo é 10%, né? Então, assim, e eu dei o exemplo de uma empresa onde o dono daria, se eu não me engano, R$ 100 de aumento. Então, o cara que ganha 100 passaria a ganhar 200. O cara que ganha 1.000 passaria a ganhar 1.100. O cara que ganha 10.000 passaria a ganhar R$ 10.100, né? E perguntei se isso é justo, né? Da mesma forma que eu perguntei o seguinte, na igreja, o cara que ganha R$ 1.000, ele dá 100 de dízimo. E o cara que ganha 100, tem que dar todos os 100 de dízimo dele? Dá uma pensadinha. Você vai entender que precisa haver um negócio chamado proporção. Proporção. Eu até comparei a questão do salário com a questão do aluguel. Falei, ó, se o cara ganha de salário R$ 1.000, ele vai ter que ter um aluguel de no máximo 300, 400 de acordo com o salário dele. Já o cara que ganha 10.000 vai ter um aluguel de 3.000 a 4.000. O cara que ganha 100 vai ter que ter um aluguel de 30 a R$ 40. Professor, mas não existe um aluguel de 30 a R$ 40. Tá tudo bem. Só estou falando em relação à proporção.
tá bom? Então, se Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa e ele recebe salário de 1.500 desculpa, ela de 1.500 e ele de 1.000, se Cláudio teve um aumento de R$ 100, para manter a proporcionalidade, o salário de Mariana deverá ser aquele 1.500, mais quanto? Mais 100 também? Essa é a pergunta. Pensa no dízimo, pensa na questão do aumento que eu falei lá, tá bom? Você vai saber responder essa. Isso tudo tá em aulas que eu dei para vocês lá. Depois eu vou ver se eu deixo a mensagem no grupo de qual aula que tá isso. Mas dá uma procuradinha também, né, gente? Quer moleza, vai comer sopa de minhoca. Ó, deixa eu ver aqui. Tem uma de sequências numéricas aqui. Aqui. Marcos escreveu em seu caderno. Eita danado. Marcos escreveu em seu caderno a sequência 55, 47. Galera, quanto que diminuiu? Todo mundo sabe que diminuiu, né? Do 55 para o 47. Pensa aí. Pensou? Depois você vai ver quanto que diminuiu do 47 para o 40. Pensou? Depois quanto diminuiu do 40 para o 34? Quanto diminuiu do 34 para o 29? Se você entender quanto diminuiu aqui, quanto diminuiu aqui, quanto diminuiu aqui e aqui, você vai saber quanto que tem que diminuir no próximo. Tá bom? Faz uma continha de menos aqui. Menos porque tá diminuindo. Tudo bem? Bom, falei aí de 3 questões, eu acho, 3 ou 4, já não lembro mais. Espero ter ajudado vocês. Me deem um feedback no grupo aí, por favor. Tá bom? Se ajudou, se não ajudou, se atrapalhou. Tá bom? Obrigado pela atenção dispensada ou despencada, como preferir. Obrigado, gente.